Aula 6, equiparação salarial. Bom, nós temos desde 1919, através da OIT, o critério de igualdade salarial, que na verdade é um princípio, antes de mais nada. O próprio Tratado de Versalhes já vedava qualquer discriminação no tocante a salário. Depois a Convenção número 100 da OIT vem dizendo que não poderá haver diferença entre o salário de homens e mulheres, ou seja, entre o sexo feminino e o sexo masculino. Aqui no Brasil, inicialmente, nós tivemos a Constituição de 1934, que é pioneira do constitucionalismo social aqui no Brasil, e depois o seu ápice na Constituição de 88, quando o artigo 7º, inciso 30 e 31, vedam toda e qualquer prática discriminatória no tocante a sexo, cor, estado civil, etnia, inclusive portadores de necessidades especiais. Mas o que nós vamos falar aqui é do 461 da CLT. O artigo 461 da CLT, ele traça quais são os parâmetros para o pedido de equiparação salarial. Assim, eu trabalho numa empresa, recebo menos do que o meu colega, então eu quero entrar na justiça pedindo equiparação salarial, ou seja, aquele meu colega vai ser o paradigma, né? Vai ser o meu espelho para que eu possa fazer o meu pedido e receber pelas diferenças em razão desse salário menor. Pois bem, antes da reforma trabalhista, ou seja, antes da Lei 11.437 de 2017, nós tínhamos, além do 461, uma súmula, que era a súmula 6, e ela traçava os contornos desse pedido de equiparação salarial. Com a alteração da reforma trabalhista, né, essa súmula caiu por terra, porque o próprio artigo estabelece as limitações para o pedido de equiparação. Fato é que é muito difícil e as empresas se resguardam bastante em relação a isso. Inicialmente, nós temos que falar que para a equiparação salarial, o resultado, o trabalho tem que ter a mesma perfeição técnica e tem que ter o mesmo valor. Ora, a mesma perfeição técnica e o mesmo valor não significa dizer que um empregado tem curso superior e o outro não, que justificaria um valor salarial maior, ou que um tem mais destreza, o outro menos. Na verdade, é extremamente complexa essa questão. E é exatamente por aí que a maioria das vezes, né, não conseguimos provar efetivamente o resultado da prestação laboral entre um e outro para alcançar o resultado da equiparação ao final. Nós devemos observar o conjunto de atividades e dessa forma facilita sobremaneira a avaliação do caso concreto. Bom, um outro ponto importante é que esses dois empregados, aquele que almeja o aumento salarial e aquele que serve de espelho para aquele que está pleiteando essa diferença, não pode ter uma diferença superior a 4 anos de contratação pela empresa. É diferente de exercício de atividades para a empresa e exercício na função. Não pode haver contrato, então, com diferença superior a 4 anos e na função, exercendo aquela atividade que é objeto de equiparação, pelo menos 2 anos, né? Mais do que isso, aliás, até 2 anos, porque mais do que isso exclui, né, impede o deferimento da equiparação salarial. Outra questão importante são os planos de cargo e salário ou plano de carreira, muitas vezes proposto pela própria empresa ou por acordo ou convenção coletiva. Se a empresa adota algum regime de plano de cargos e salários, por si só, já exclui a possibilidade de equiparação, porque aí o pedido vai ser outro, o pedido vai ser de enquadramento salarial ou enquadramento na função. E por fim, nós não podíamos deixar de dizer que, em havendo a equiparação salarial em relação a alguém que está naquela condição, no exercício da função, porque ele foi readaptado por força de um acidente ou de uma doença, não serviria de paradigma, né, para aquele que pleiteia o aumento salarial. Né? Vamos imaginar uma pessoa que tem um cargo X na empresa, sofreu um acidente, mas em razão das sequelas não pôde voltar a exercer as atividades anteriores. Então, permanece o mesmo salário como garantia, isso é um princípio básico, mas ele não pode ser um objeto de equiparação. Ok? Para finalizar, qualquer empregado que injustamente, de maneira discriminatória, receber salário inferior ao do colega que exercer as mesmas funções, pode ser
aplicado uma multa ao empregador em favor do empregado no valor de até 50% do teto do regime geral da Previdência Social. E para finalizar, o artigo 5º da Constituição, que diz que a todo trabalho igual corresponde salário de igual valor. Até breve.